Não estão nos primeiros estágios, mas numa outra fase, de uma boa nutricionista, né? O paciente com Alzheimer, ele tem uma tendência muito grande com o passar do tempo a ter uma dificuldade de deglutição, né? Às vezes um dentista também. Quer dizer, né? ele vai precisar uma boa avaliação médica do corpo, uma avaliação neurológica, como está o funcionamento do cérebro. Ele vai precisar de uma avaliação nutricional da alimentação. Quando você fala de deglutição, um trabalho provavelmente de fonoaudiologia. E também pela linguagem, né? Pelos grandes déficits de linguagem que ele vai apresentando. Pelos déficits da linguagem, tanto para deglutição Exatamente. quanto para os déficits da fala. E com o tempo, Alexandre, com o tempo também a fisioterapia, e com o tempo o paciente ele vai perdendo funções específicas e ele esquece, né? Eu vou colocar o esquece entre aspas, por exemplo, ele esquece tanto a marcha, né, o andar, ele esquece o andar, mas ele também esquece o mastigar. É muito comum os pacientes morderem a língua à noite. Quer dizer, né? A parte da fisioterapia, para melhorar a locomoção, a espacialidade, etc. Né? Poderíamos falar na avaliação neuropsicológica, que é importante, porque, embora estão já chegando alguns, como nós noticiamos aqui no início do programa, exames na área de neuroimagens, né? Tomografias por emissão de pósitrons, que estão nos dando dados muito interessantes do avanço do Alzheimer, mas indiscutivelmente que é muito importante uma avaliação neuropsicológica, não é isto? Até nessa avaliação, a gente pode até incluir mais profissionais, né? Porque assim, essa avaliação vai mapear novamente, mas aí com uma precisão e também com uma forma diferente, as áreas mais afetadas. A partir, por exemplo, de uma avaliação neuropsicológica, as áreas afetadas, elas podem ser trabalhadas, por exemplo, por um psicólogo, né? No que a gente chama de reabilitação cognitiva, né? Você pode trabalhar com um treinamento e estimulação para facilitar a capacidade da memória, né? Trabalhar exatamente, por exemplo, se a área mais afetada são áreas específicas da memória curta, trabalhar com estimulação, aí a gente tem diversas técnicas para a terapia cognitiva, ela trabalha com diferentes formas de técnicas e exercícios. Aí você pode incluir a família, orientar como você pode ajudar a comunicação, por exemplo, num trabalho de reabilitação cognitiva, a comunicação ela é muito importante. O paciente, o ente querido, ele pode não estar comunicando bem verbalmente, mas a gente pode incluir novas formas de comunicação, né? Num trabalho desse, por exemplo, o paciente ele começa a ter novamente a estimulação de uma relação interpessoal, treinamento de habilidades sociais que às vezes ele perde, né? Então, nesse treinamento também, o que a gente vai estar fazendo? Vai estar estimulando o cérebro, né? Nós vamos estar propiciando que esse paciente ele possa ter uma atividade cerebral maior, né? Quer dizer, então eu posso pensar que o trabalho da reabilitação não é apenas a retomada de uma função que ele está em débito, mas muitas vezes é todo um trabalho de compensação muito importante para que ele se adapte à realidade dele. Então, se ele está já está apresentando alguns esquecimentos, uma dificuldade de se organizar, e ele aprende a manipular uma agenda convenientemente, isso acaba sendo, vamos dizer, um amparo para essa memória que está sofrendo um desgaste. Então ele começa a fazer algumas compensações que vão ajudá-lo. Então tem um aspecto tanto da estimulação, que você fala, para tentar explorar ao máximo essa função que está passando por um momento de obscuridade, de perda, e ao mesmo tempo um trabalho de compensação para que ele possa se adaptar àquela nova realidade. André, então nós vimos aqui, pelo que a Márcia expôs, que está envolvendo muitos profissionais, e nós citamos até a questão da avaliação neuropsicológica. E a Márcia disse, em função dessa avaliação neuropsicológica, vai poder se construir um plano, um projeto
para reabilitar cognitivamente essa pessoa. Por isso que essa avaliação ela é muito importante, não só para o diagnóstico em si, a Márcia explicou se é Alzheimer ou não é, mas para dizer como esse funcionamento cerebral está e o que nós podemos fazer para melhorar ou para compensar. Explica para nós, de uma forma bem simples e rápida para os nossos internautas, o que é a avaliação neuropsicológica. Tá. A gente vai avaliar as funções cognitivas, né, do sujeito. Então, são vários subtestes que a gente vai colocando essa pessoa. Então, a gente avalia muito a memória, igual ela falou, de curto prazo, de médio, de longo. Ver a parte, se ela tem a função motora. São várias funções que você vai avaliando. É uma avaliação um pouquinho demorada, mas a conclusão dela dá para saber exatamente onde está com maior déficit. Aí então, chama de defeito, inclusive, né? O defeito que está o sujeito. Vamos dizer assim, se o maior problema na parte de memória, então a gente começa, seria um estilo de reabilitação, porque reabilitação quando a gente sabe que vai ter um retorno positivo em termos de, não cura, mas uma estabilidade. A gente sabe que isso não vai acontecer, mas tem como a gente retardar esse processo. Então, assim, com provas que a gente faz em consultório e também a gente pede para o familiar. Então, é importante o familiar estar junto, porque assim, se ele tiver um familiar, um cuidador que tem uma disposição de fazer aqueles exercícios todos os dias, isso vai ajudar bastante, porque não adianta você levar para o consultório uma vez por semana e não ajudar, não estimular fora. Quando você fala funções cognitivas, que esse teste vai avaliar, funções cognitivas, quer dizer, funções do conhecimento, né? Funções que me habilitem a conhecer o mundo. A palavra cognitivo vem de cognoscere, do latim, conhecer. Então, nós vamos fazer uma avaliação dessas funções relacionadas ao conhecimento. Memória. Em memória, a gente sabe que existem vários tipos de memória, né? Memória a curto prazo, como você falou, a memória a médio prazo, longo prazo. Nós temos uma memória que é uma memória de trabalho, que ela fica aqui enquanto eu estou falando isso, eu sei onde eu quero chegar, eu quero explicar a avaliação neuropsicológica. Então, eu não perco aqui o foco, eu conservo o foco dentro de mim, né? Então, uma memória mais ligada aos aspectos espaciais, uma memória mais auditiva, ligada às palavras. Então, a memória é um tema muito vasto, muito amplo. Então, avaliar os diversos tipos de memória, avaliar a atenção e concentração da pessoa, não é? Avaliar o raciocínio lógico da pessoa, a capacidade de raciocínio, discernimento, reflexão, percepção, capacidade de perceber o mundo, né? Capacidade da linguagem, de articular, visoespacial, relacionar a visão com o espaço. Enfim, nós vamos pegar uma coleção aí de funções cognitivas que vão ser avaliadas através, como você bem colocou, de testes, de subtestes, não é? Através mesmo de situações que o psicólogo pode até criar na hora, não é? Da avaliação, para simular, para identificar como que ele está lidando, entrevistar esses familiares para coletar dados, coletar informações. Então, enfim, um conjunto de recursos que ele vai explorar para poder sacar como está esse funcionamento. E a partir disso é que ele vai chegar a um resultado, né? E a partir desse resultado nós podemos entrar naquilo que a Márcia estava falando há pouco, de construir então um plano, um projeto de reabilitação cognitiva. E isso que eu vejo, como o cérebro ele coordena todo o nosso funcionamento,